Muito bem, pessoal. Estamos de volta agora com a nossa aula 9.2. Vamos fazer, então, um bate-bola, jogo rápido, para podermos sanar qualquer dúvida que possa ter ficado na aula 9.1 sobre criação de rebanho bovino de leite, tá bom? Então, segue aí todos os passos, presta bem atenção. Assim que eu finalizar, vou deixar vocês fazendo a atividade, depois eu volto para corrigir. Na tela, diretor. Aula 9.2. Professor Jefferson, na aula 9.2, que nós vamos rever a aula 9.1, quais são os principais itens que nós temos que deixar bem claro aqui, professor Jefferson? Ó, pessoal, primeiro, né? Nós falamos do quê? Bovino de leite, falamos de mercado, manejo alimentar, manejo sanitário, reprodução e sistemas de produção. Então, para lembrar bem, sobre o mercado, o leite está entre os 6 mais produtos importantes da agropecuária brasileira, ficando na frente de produtos tradicionais como o café beneficiado e o arroz. O agronegócio de leite e seus derivados desempenham um papel relevante no suprimento de alimentos e na geração de emprego, renda da população. O que isso significa, pessoal? Não só é a área de nutrição do leite e a sua industrialização. Nutrição, quando a gente fala do consumo dele, né, o leite em si, mas também tem um processo industrial, onde ele pode ser ofertado ao mercado em pó, onde ele pode ser ofertado no mercado processado, os derivados de leite, como leite condensado, creme de leite. Ele pode estar lá no processo de panificação, no processo de produção de macarrão. Então, o leite, ele é utilizado em várias vertentes, mas a gente esquece que não é também isso, mas também é geração de emprego. Ele gera emprego na área rural, ele gera emprego na área industrial e gera emprego na área urbana. Então, ele é um gerador de emprego e não é somente no processamento do leite, mas também gera emprego para produzir a nutrição desse animal que vai produzir o leite. Então, tem aí uma estrutura que envolve a atividade do laticínio no nosso país. O Brasil é o 6º maior produtor de leite do mundo e cerca de da sua taxa anual de 4% dos países, respondendo por 66% do volume produzido, o que compõe os países do Mercosul. Ainda também nós vemos aqui o manejo alimentar. Dentro do manejo alimentar, nós falamos que a vaca precisa de muito tempo para absorver esses nutrientes. Então, o bem-estar animal requer aí alguns manejos para otimizar o pasteio desse animal, fornecendo a cada animal uma necessidade nutricional. Então, a gente está falando do quê? Cada animal, devido à sua raça, sua genética, essa predisposição, então é aquele conteúdo de reprodução e predisposição genética alinhada à nutrição desse animal. Qual a melhor oferta nutricional que devemos dar para esse animal? Né? A vaca tem alta produção de leite manejadas a pasto ou em confinamento, principalmente quando a gente está falando de holandesa. Precisam ter ajustes em seu manejo e plano alimentar. Para as matrizes ou vacas com produções leiteiras diárias de 2 a 30, deve-se fornecer concentrados, como fonte de proteína baixa degradabilidade no rumen, como farinha de peixe, farelo de algodão, soja em grão, moída e tostada. Vimos também, pessoal, que as vacas podem produções acima de 40 por dia, além de fornecer a gordura. Quer dizer, não é só o fornecimento do leite para a alimentação humana, mas também para a fisiologia do próprio animal e também a sua cria. Isso envolve alguns cuidados que devemos ter. E quando a gente está falando de cuidados, falamos do manejo sanitário. O manejo sanitário envolve algumas práticas preventivas, algumas práticas
de intervenções medicamentosas e algumas, dentro dessas práticas preventivas e dentro das práticas de intervenções medicamentosas, que envolve o próprio animal, mas envolve também o ambiente, o entorno desse animal. Nada adianta o animal ter uma alta capacidade de produzir leite se ele fica doente. Portanto, cuidar da sanidade é um passo básico para obter êxito nessa sua elaboração, da sua atividade. Um deles é a vacinação e desvermifugação periódica. Qualidade, limpeza e manejo durante a ordenha. Cuidados gerais com os animais são essenciais. Então, quando a gente está falando sobre sistema de vacinação, quando nós estamos falando de sistema de períodos de vermifugação, para que desta forma o animal não venha a ter sintomatologias prejudiciais e também o manejo na ordenha, para evitar determinadas ações infectocontagiosas de micro-organismos que possam estar naquele ambiente só à espera de uma oportunidade, de um vacilo, num péssimo manejo de limpeza. O animal doente fica triste, quer dizer, altera o seu comportamento diário. Todos os animais que estão em situação de produção, eles têm um comportamento. Esse comportamento sempre tem que ser observado linearmente. Se ficarmos atentos a alterações, aí podemos ter intervenções no seu manejo ou intervenções um pouquinho mais drásticas, que é com o uso de medicamentos. Coisa que no sistema leiteiro devemos evitar bastante, pessoal, porque afeta o produto diretamente, tá bom? Também, em alguns casos, né, de primeiros sinais de desidratação, primeira coisa a gente tem que ver se essa desidratação pode ser vinda, né, de alguma sintomatologia de verminose ou na nutrição animal, por diarreia, quando ocorre algum erro de manejo de limpeza do bebedouro, ou lá do coxo, onde está a ração, ou onde você coloca também o suplemento. Pois alterações, né, de fermentação pode dar um problema gastrointestinal nesse animal. Essas alterações, quando a sintomatologia, né, vê que não está correspondendo com algumas intervenções de manejo, aconselho chamarem um veterinário. Claro que quando muitas vezes, né, os problemas não são gastrointestinais, mas os problemas são dentro do manejo de ordenha, que deve ser realizado de 2 períodos. Tem a ordenha realizada no primeiro período de manhã e a ordenha realizada no final da tarde. As duas podem ser realizadas ou de forma mecânica ou forma manual. Ainda falando de ordenha, né, sempre temos que lembrar que no ato da colheita desse leite, recomenda-se que seja feito o quê? Uma ordenha, então limpar todos os equipamentos, todos os utensílios que serão realizados para fazer esse tipo de coleta. E também, preferencialmente, desinfecção. Com o quê? Com base de cloro, iodo e também a base pode ser de clorexidina. A base de clorexidina auxilia muito no processo de tratamento e limpeza desse animal. Primeiro, os 3 jatos devem ser retirados em uma caneca telada de fundo preto com o objetivo de diagnosticar a mamite clínica e estimular a descida desse leite, tá bom? Logo após aí extrair, esse leite tem que ser imediatamente o quê? Resfriado e também armazenado em um ambiente arejado, longe da incidência solar. Também nós temos aí indicações, nós vimos, né, a indicações de algumas raças. Com raras exceções, o sistema de reprodução da região são compostos por animais mestiços, holandês e gir, com um grau de sanguíneo variado de 1,5 a 7/8 de holandês ou gir. A raça girolanda, né, que é conhecida, do gado leiteiro tropical é produzido pelo cruzamento entre a raça gir e o holandês, alinhado e adaptado para a produtividade. E nisso, nós também, para finalizarmos, falamos da reprodução.
e o sistema de reprodução para obter uma rentabilidade na atividade leiteira, uma alta eficiência reprodutiva deve ser a principal meta dos produtos para atingir a produtividade e o retorno que? Econômico. O objetivo primário visa a idade ao primeiro parto que seja mais jovem possível dentro do manejo adequado. Nesse período, está incluso o mecanismo de criação. Então, nós temos aí uma idade ao primeiro parto, deve ser de 24 meses a 30 meses de produtividade desse animal. E o sistema de produção, professor? Sistema de criação e produção deve ser adotado de acordo com o desempenho desse animal, favorecendo aí toda a dinâmica da propriedade. Então, em bovinos de leite, nós temos aí a raça, manejo alimentar, manejo sanitário, reprodução e produção desse sistema. Para mim, meu diretor, pessoal, finalizando aqui, vou deixar vocês fazendo a atividade, daqui a pouco eu volto para realizarmos as correções. Boa atividade para vocês. E aí, meus queridos, como foram as atividades? Ó, agora que vocês finalizaram as atividades, vamos realizar aqui a correção e sanar qualquer dúvida que possa ter surgido durante a elaboração das atividades. Então, ó, vai ser assim, vou colocar a pergunta, vou ler a pergunta e aí a gente coloca a resposta. Durante o comentário da resposta, se você percebeu que você não colocou aí o termo técnico, sublinhe o que você descreveu, coloque entre parênteses. Isso cria familiarização e facilita muito na hora da avaliação, tá bom? Questões fechadas, nós vamos colocar perguntas alternativas, mostrar o gabarito e explicar por que as outras alternativas não contemplam o que foi perguntado. Tudo bem? Meu diretor, na tela. Olha aí, pessoal. Primeira questão. O Brasil é um grande produtor de leite, ocupando uma posição importante em relação a outros países. Em relação à taxa de crescimento anual, possui uma porcentagem superior à de todos os países que ocupam os primeiros lugares. Qual a posição que o Brasil ocupa na produção de leite no mundo e a porcentagem do crescimento anual? Resposta A, segundo lugar, 2%. B, sexto lugar, 4%. C, quinto lugar, 3%. D, primeiro lugar, 2%. Ou alternativa E, quarto lugar, 4%. A única alternativa aí, pessoal, é o sexto lugar, 4% da produção, tá bom? Do seu crescimento. Questão de número 2. As vacas precisam de muito tempo ao longo do dia para satisfazer suas necessidades alimentares. Portanto, devem encontrar tempo suficiente para o pastoreio, além do tempo necessário para ruminar, descansar e evitar o calor. Fornecer a cada animal o que ele precisa de acordo com a produção esperada é o fundamental do balanceamento da dieta em vacas leiteiras. Todo esse manejo no trato alimentar e bem-estar animal é devido à exigência de características específicas de cada animal. O que exige também um manejo específico, pois cada um tem sua genética, predisposição e peso e idade. Pessoal, nessa resposta, isso está totalmente ligado à raça e o potencial genético desse animal, tá bom? Alternativa 3. O sistema de produção de rebanho leiteiro pode ser dividido em 3 níveis de criação e produção. Quais são esses 3 níveis? Vamos lá. Alto, que proporcionam produções acima de 4.200 na lactação. Médio, com produção de 280 a 4.200. Ou baixo, com produção de 280, tá bom? Claro que isso aí, pessoal, remete à qualidade do rebanho
e também ao manejo nutricional que é empregado. Por isso que é muito importante você saber a origem, né, desse rebanho. Como assim, professor? Quando você vai fazer, você realiza a mudança do plantel, saber quais são as vacas que vão ser manejadas para o abate, quais que vão substituir essas novilhas. Então, ter aí um procedimento de linhagem, saber quem está sendo, saber o manejo de reprodução, né? Quais são as vacas que estão sendo cobertas para manter essa heterogeneidade na produção. Questão de número 4. Quanto ao manejo alimentar, há recomendações claras para a introdução de uma nova raça enquanto aos cuidados de conservação desse alimento. Que tipo de situações podem acontecer em relação a esses dois aspectos? Vamos lá. A introdução de uma nova raça pode provocar o surgimento de casos... Ai, Jefferson, a introdução de uma nova ração. Eu estou falando raça. A introdução de uma nova ração pode provocar o surgimento de casos de diarreia. Há ainda situações de contaminação do alimento por fungos e outros micro-organismos. Nos casos mais graves, a presença de um veterinário é muito necessária. Pessoal, então quando a gente está falando sobre introdução de ração, tem que tomar cuidado mesmo. Por quê? Porque ou você vai fazer gradativamente alteração da ração, quando você vai mudar a ração do animal, ou limpeza do coxo, aonde você ofertou essa ração. Muitas vezes você coloca o volumoso e a ração por cima. E aí o animal não come tudo, fica um restinho no coxo, pode ocorrer o processo de fermentação. Porque o volumoso é úmido e a ração ela é dada em pellet ou em farelo. Isso pode azedar dependendo da temperatura. Isso é muito importante observar isso, tá, pessoal? Vamos decolar aí? Vamos para uma atividade de decolando para o futuro? Vamos! Questão de número 5. Vacas de alta produção de leite manejadas a pasto ou em confinamento, precisam ter ajustes em seu manejo e plano alimentar. Descreva o fornecimento alimentar para cada vaca acima de 28 a 30 quilos de leite produzido. Para vacas com produção diária acima de 30, em torno, né? Tá acima de 28 a 30 de leite, deve-se fornecer concentrados com fonte de proteína de baixa degradabilidade no rumen, como farinha de peixe, farelo de algodão, soja em grãos moídos e tostado. Dessa forma, você vai manter a qualidade e vai também proporcionar, né, um dos fatores ambientais, que é a nutrição, que esse animal continue expressando essa característica que foi realizada lá no processo de reprodução dela. Para mim, meu diretor, pessoal, finalizando aqui a nossa atividade, até a próxima. Tchau, tchau.